Dando continuidade, né, com as comemorações do aniversário do IFEDEMA. A gente tem a palestra hoje, a limitação do IFEDEMA pós-mastectomia. Então, é uma contribuição da equipe da nutrição, né, para que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais a como melhorar, né, a nossa alimentação e, consequentemente, isso vai nos ajudar no IFEDEMA. Tá bom? Então, Guilherme, Vitória. Bom dia, meninas. Bom dia. Para quem não conhece, a gente sou a Vitória, sou nutricionista. Eu sou Milene, nutricionista. Hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre alimentação, tá? E aqui a gente vai trazer várias orientações, coisas que vocês podem mudar no dia a dia. E não serve só para quem está tendo linfedema, né, com inchaço dos braços. Então, para a qualidade de vida geral de vocês. Tá bom? Então, vamos começar. Alguém aqui sabia já que a alimentação pode ajudar nesse linfedema? Não sabia que tinha uma relação. Bom, vai trabalhar sobre isso. Então, para quem não sabe, o linfedema ele acontece muito depois que a gente faz essa cirurgia, mastectomia, né? Porque acontece o corte de alguns linfonodos que ficam no nosso corpo inteiro, igual nessa foto aqui. Mas pode clicar aí para mim, por favor? Acho que saiu. Aí. Então, os vasos linfáticos eles são espalhados pelo corpo inteiro. E aí tem vários linfonodos onde acumulam. E quando a gente faz essa cirurgia, que retira alguns linfonodos, né, do braço, acaba acumulando um líquido ali que é cheio de proteína, que corre para esses vasos linfáticos. É um líquido normal do nosso corpo, mas por conta dessa cirurgia acaba acumulando mais ainda. Também pode acontecer por conta de alguma radiação, que vocês fazem um tratamento, né, que irradia aqui, então acaba acumulando esse líquido. E aí vai causar inchaço, vai inflamar o braço, e aí vai causar dor, mobilidade vai ser reduzida, como vocês já passaram e sofrem isso no dia a dia, né? Então, a alimentação, como que ela pode ajudar? A gente precisa ter uma alimentação mais anti-inflamatória para ajudar nesse processo. Porque, como eu falei, o linfedema é um processo inflamatório, uma inflamação. A alimentação muito rica em açúcar, muito rica em sódio, ela vai aumentar o risco de inflamação no corpo, além de várias áreas do corpo, né? Então, por isso a gente precisa ter uma alimentação mais rica em verduras, frutas, que são componentes anti-inflamatórios. Além disso, a obesidade e o sobrepeso eles são fatores de risco para que a gente tenha mais predisposição para ter um linfedema. Por quê? Quando o peso é maior, vai causar mais pressão sobre o braço, sobre o lugar onde está o linfedema. E vai ser mais difícil do fluxo de líquidos passar ali. Então, vai aumentar o tamanho, vai inchar mais, né? Então, como eu falei, a perda de peso ela tem um bom prognóstico assim, para quem tem essa perda de peso no linfedema. Então, é importante que tenha uma boa ingestão alimentar, não exagerar na quantidade de comida, praticar atividade física, que vai ajudar tanto a perder o peso quanto a movimentar os fluidos do braço, né? Como vocês já praticam aqui nas quartas-feiras, faz o exercício que ajuda a melhorar esses sintomas. Então, aquelas que têm um peso mais elevado, seria muito importante, talvez, trabalhar essa perda de peso para ajudar nos sintomas. Além disso, eu sei que muitas aqui acabam consumindo alimentos mais ricos em sódio. E o sódio, ele aumenta a retenção de líquidos no nosso corpo. Então, vai ficar um inchaço maior, vai ser mais difícil de passar o fluxo dos vasos. E onde que estão esses alimentos ricos em sódio? Eu trouxe algumas imagens. Vou puder arrumar para mim. Eu cliquei no botão. Perdão. Onde que estão esses alimentos, né? Então, o salame, embutidos, salsicha, salgadinho, refrigerante. O refrigerante a gente fala muito que é associado ao açúcar, mas também tem muito sódio. Então, Coca-Cola, miojo, aqueles com saquinho, ele tem muito sódio, não é legal. Sal de mesa, né? Que acaba que a gente adiciona muito na hora que vai comer, acha que
tudo está sem sal. Então é importante ter uma boa controlada nesses alimentos, observar ali na tabela, olhar a embalagem dos alimentos que vocês forem comprar, que geralmente já está falando que tem uma alta quantidade de sódio. Então ficar atento nesse sentido é muito importante para ajudar no controle desses inchaços. Preferir sempre também temperos mais naturais. Então não usar desses temperos. Eu sei que muitos aqui devem gostar de cozinhar, né? Então usar orégano, cúrcuma, esses temperos que são mais naturais assim, e que também vão ajudar no melhor da inflamação. Além disso, beber água. Eu sei que muitos aqui têm esse problema, não tomam muita água, né? Por quê? Se a gente não tomar água, vai ser muito difícil de movimentar esses fluidos do braço. Está acumulado aqui, então é preciso tomar bastante água mesmo. Sei que é muito difícil de lembrar. E para isso, uma estratégia é carregar sempre uma garrafinha com você. Eu vejo muitos aqui que às vezes têm uma garrafinha, sempre está tomando água. Isso é importante. E às vezes a gente não controla muito essa quantidade que está tomando. Então, para isso, ter uma garrafinha é muito legal. Tem até uma recomendação de quantidade de água por dia que a gente tem que tomar, que é de 35 ml por quilograma ao dia. Ou seja, se eu peso, sei lá, 100 quilos, vezes 35, eu tenho que tomar 3,5 litros de água por dia. Tá? Então, é de acordo com o peso de cada um de vocês. Dá para fazer essa conta aí rapidinho. Então, ele vai ajudar muito na retenção hídrica. Então, é importantíssimo aumentar essa fonte de água. E outra, que isso aqui todo mundo já está cansado de ouvir, né? É aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes. Por que a gente fala tanto nesses alimentos? Porque eles têm muitos compostos bioativos, a gente chama, muito antioxidantes, que são fatores que vão ajudar na inflamação do corpo. Como eu falei, o linfedema ele é um processo inflamatório, certo? Então, esses componentes são antioxidantes vão retardar essa inflamação, ajudar a evitar de ficar excessiva. Lógico que não vai curar, né? Mas ele vai ajudar a retardar. E além disso, tudo que tem fibra, frutos, verduras, legumes, vão ajudar no funcionamento do intestino. O intestino, ele é um órgão muito importante no sistema imunológico, no sistema imune, a imunidade. E quando a gente consome, ele vai fortalecer a nossa imunidade, diminuir a inflamação. Então, se o intestino está funcionando bem, o risco de inflamação em outras áreas do corpo vai ser muito menor. Então, por isso que a gente precisa estar com isso em dia também. Tem uma recomendação de comer de 4 a 5 porções de frutas e legumes ao dia. Então, café da manhã uma fruta, no lanchinho da manhã outra fruta, de sobremesa, no almoço sempre ter porções de legumes, verduras, para a gente variar bastante essa alimentação. E quanto mais colorido o prato do dia a dia, melhor. Não adianta aquele prato de marrom sem graça, que não vai ser legal. Então a gente tem que pensar em cores diferentes para compor esse prato aí. Também vou falar sobre o grau de processamento dos alimentos. Vocês já ouviram falar disso alguma vez? Alguém já tinha falado para vocês? A gente trouxe algumas ilustrações para ilustrar bem o que é esse grau de processamento. A gente tem hoje no Brasil um documento que chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele foi criado, ele é muito completinho, depois a gente vai deixar até o link para vocês baixarem depois, disponibilizar esses insights para vocês. E é muito interessante que eles classificam os alimentos como minimamente processados e in natura. Aí tem esse processado e tem o ultraprocessado. Então aqui a gente colocou como exemplo o abacaxi, que é uma fruta. O in natura seria a fruta mesmo, que a gente pega, compra na feira, no mercado, parte e come. Então, se você compra ele inteiro, é o in natura. Aí a gente tem o que seria minimamente processado. Por exemplo, sabe quando no mercado tem aquelas bandejinhas que vem já com abacaxi cortadinho com rodelas? Esse é o minimamente processado. Então, ele passou por um processo aqui que a pessoa tirou a casca, cortou, mas não foi adicionado nenhum ingrediente. Não foi adicionado açúcar, não é uma abacaxi em calda, por exemplo. E foi minimamente processado. Esse aqui é o processado, que ele já vem, por exemplo, essa coisa do abacaxi em calda. Já foi acrescentado o açúcar, ele vem uma latinha, então não é só a fruta em si. E tem o
artificial, os sucos industrializados. Então, já não tem mais só o açúcar, vai ter aditivos, conservantes, vão ter outras coisas. Na opinião de vocês, olhando isso, quais vocês acham que seriam os melhores para ter na alimentação na nossa Primeiro, né? Exatamente. Seria o ideal. O último discurso não tem nada, né? Não tem nada ali. Exato. Se tiver 5% de fruta, já é muito. Então, muito bem, é isso mesmo. A gente tem que priorizar na alimentação os minimamente processados ou guias in natura. E esse é o guia que eu falei, essa é a caixinha dele, tem disponível na internet, a gente deixou o link aqui, tá? E aí ele tem também, dentro desse arquivo, 10 passos para uma alimentação saudável. Então está falando bastante da importância de cozinhar, ter contato com o alimento, comer com a família, com amigos. Então é basicamente só a alimentação. E principalmente priorizar alimentos in natura, que vocês já falaram, e evitar os alimentos ultraprocessados, que são todos esses industrializados, o suco de cozinho, bolachas recheadas, tudo que a gente compra geralmente no mercado que vem fechadinho, né? E aqui a gente colocou aqui diminuir o consumo de bebidas açucaradas, principalmente os refrigerantes, os sucos que vêm fechados, que vêm bastante aditivos, que são coisas que a gente costuma beber mesmo, que vocês mesmos relatam, que é um consumo mais frequente, mais comum. Então, a importância de reduzir esse consumo. E aqui, vocês sabem como montar um prato saudável? Como é idético, como tem que ser. A gente colocou um modelo bem legal, foi a Vitória que fez. E aqui tem um prato e a gente colocou que 25% do prato tem que ser de proteínas. Então a gente separou as proteínas animais e as proteínas vegetais. As proteínas vegetais, a gente fala como são as leguminosas. Então são os feijões, o grão de bico, a lentilha. Então é importante que 12,5% mais ou menos do prato seja de proteínas vegetais. Então, quer dizer, 25% é das proteínas e metade disso é da proteína vegetal. E a outra metade é da proteína animal, que pode ser qualquer tipo de carne, frango, carne bovina, pode ser ovo também. Aí aqui, 25% os carboidratos. Então aqui a gente colocou o arroz. Pode ser o macarrão também, pode ser a batata normal, né? Batata inglesa, batata doce, a mandioca. E metade do prato, 50% de vegetais, crus ou cozidos. Então, se vocês puderem, até uma meta, né? Todo dia, pelo menos um legume cozido e uma verdura crua, já é um grande avanço. Então, pensar nisso, montar esse prato bem colorido, que a gente falou. Prato de saúde. Isso, prato de saúde, exatamente. O médico das netinhas fala, o doutor, vai que eu prato de saúde. Tá certinho, é isso mesmo. Porque aí vocês vão ter bastante proteína, vindo para construir o músculo, para manter o músculo. Tem os carboidratos que vão dar energia para vocês e todos os micronutrientes e compostos bioativos dos legumes e das verduras. Então, fica realmente bem completinho. E vocês veem que são alimentos comuns, não tem nada muito diferente do habitual, né? O arroz, o feijão, o franguinho e a salada. Fazer esse exercício, né, de quando você quer almoçar, tá? Dividir o prato em quarto. Na hora de colocar, vocês mesmos vão porcionar. Aí, olha, metade do prato já começa preenchendo os legumes e aí depois o resto vocês adicionam. E vem como não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, a gente às vezes fica pensando em soluções mirabolantes, soluções muito difíceis, mas o básico é o que funciona realmente. E aí, aqui a gente trouxe um resumo da palestra, o que a gente quer gravado na cabeça de vocês, principalmente nas meninas que têm lipedema, para melhorar essa situação. E como a me falou, as que não têm lipedema, também é muito importante manter esse padrão, né, na rotina, que vai ajudar na saúde de vocês. Então, reduzir o consumo de sódio. Então, também entra aí os embutidos, então presunto, salame, a gente tem que dar uma reduzida por conta de ser muito rico em sódio também. Ingestão hídrica é muito importante, a questão da garrafinha, sempre estar ali com uma na mão, perto de você, para lembrar de beber água. Eu gosto muito de dar dica de toda vez que for beber água, pelo menos dar 5 goles, que aí você vai acostumando, vai até sentir saudade de beber água uma hora. Tomou uma vez água, lembrou 5 golinhos. A método sempre vai estar bebendo 5 golinhos. Diminuir o consumo das bebidas açucaradas, que é os refrigerantes, os sucos industrializados, né? Suco de cozinho, sei, nadar é difícil. Mas dá para reduzir, tá? Não precisa parar. Mas tenta deixar ali pro final de semana, no meio de
priorizar tomar água, o suco natural. Ali, aqui a gente também falou do grau de processamento dos alimentos, né? Então priorizar os in natura e os minimamente processados. Praticar atividade física, que vocês estão de parabéns, toda quarta a gente vê que a maioria vem fazer os exercícios, então continuar isso é muito importante. E aumentar o consumo das frutas, verduras e legumes, priorizando fazer essas refeições saudáveis durante o dia de vocês. Essas são as referências que a gente utilizou, né, para fazer os slides, então se você tiver curiosidade para entrar também, são artigos científicos, né,